a Universal tem vários trabalhos lindos, né? Tem esse grupo, Depressão Tem Cura. E aí a moça que fazia parte desse grupo, ela foi assim, uma vez eu estava lá orando, buscando, acho que foi num domingo. Aí quando eu abri os olhos, na minha frente estava essa moça com a camiseta do grupo Depressão Tem Cura. E atrás estava escrito, a depressão tem cura. Eu olhei para o meu marido, eu cutuquei ele e falei, olá, que legal, a depressão tem cura, eu quero me curar, eu vou conversar com ela. Aí acabou o culto, eu fui e falei, moça, eu tenho depressão, eu queria saber como que funciona, eu quero me curar, porque eu não aguento mais, muitos anos, desde a adolescência, eu estou com 34 anos, eu quero melhorar, quero curar isso aí. Aí ela falou que ia me ajudar, tudo e tal, né? Passou um tempo, ela falou, o Evelyn, hoje vai ter uma reunião especial lá em São José dos Campos sobre depressão, para se libertar da depressão. Você quer ir? Eu olhei para o meu marido assim, ele falou, vamos, porque quem está do lado de um depressivo, ele também sofre, né, pessoal? Aí ele falou, vamos sim. Queria resolver logo, né? Aí nós fomos, né, para essa... Só que olha que engraçado. Antes disso, pessoal, eu tive umas experiências assim bem legais com Deus. Porque quando eu estava lá na igreja buscando, teve uma vez que eu caí de joelhos ali na frente do altar e comecei a chorar muito, pedir perdão. Meu pai me perdoa. Meu pai não, que eu não falava meu pai ainda. Eu falava, Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Até que com os olhos fechados... Eu estava assim, né, de joelhos, com a cabeça baixa, chorando e falando isso. Pessoal, eu vi os pés de Jesus. Sabe, sandálias assim? E um pedaço da túnica dele branca. Como se eu tivesse ali mesmo, aos pés dele, pedindo perdão. E ele falava assim na minha mente, eu te perdoo. E eu sentia aquela paz, aquela coisa boa. Pessoal, quem não experimentou isso... Vai lá buscar por isso. É uma paz maravilhosa. É uma paz que excede todo entendimento. Mais ou menos isso que eu já ouvi falar. Eu já li na Bíblia e já ouvi falar gente falando. É uma paz maravilhosa que só quem sente sabe. Tá? Então vai buscar essa paz aí para vocês verem. Não adianta eu falando aqui. Vocês têm que passar na pele de vocês também. Aí foi muito lindo. Esse momento assim que eu vi os pés de Jesus, a túnica dele, só. E eu vi na minha mente, calma, eu te perdoo e tudo. Tá, saía bem da igreja, maravilhoso. Nesse dia que a moça me convidou para ir para São José, isso foi de manhã. Nesse dia de manhã, pessoal, eu também usava muita maquiagem. Eu gostava de me entupir de maquiagem, porque eu me achava feia. Então eu passando maquiagem, eu achava que eu tava linda. Era uma máscara, né? Nesse dia eu acordei para ir na igreja e veio assim na minha mente, não passa muita maquiagem não. Eu já tinha diminuído a maquiagem, mas nesse dia não quis passar lápis no olho. Agora eu não uso nem lápis mais no olho, só passo rímel. Aí eu não passei porque veio assim, você vai chorar. Aí eu falei, nossa, então não vou passar porque vai borrar tudo, né? Cheguei na igreja e comecei a chorar. Não sabia por quê. Só chorava, de soluçar, pessoal. E eu olhava pro meu marido, e eu, nesse tempo, estava meio resfriadinha, eu levava papel, né? Porque o nariz estava escorrendo. Aí eu chorava assim, pegava o papel, ficava preocupada que o nariz estava sujo. Eu olhava pro meu marido e falava, eu não sei porque eu tô chorando, mas eu tô chorando. E não sei o quê. E ele falava, tá bom, chora, não sei o quê. E a reunião inteira. E tinha hora que eu até chorava assim de soluçar e chorava alto, que eu pensava, eu vou ficar incomodando os outros, porque eu tô chorando. Mas tudo bem, foi aquela limpeza, aquele choro de limpeza, de arrependimento de tudo. E eu pedia perdão para Deus por todos os erros de adultério, de rebeldia, de tudo. Pedindo perdão porque eu magoei muito minha mãe, meu pai, meu irmão, todas as pessoas que eu briguei, tudo. Aí ela me convidou para ir à tarde, né? Então eu chorei muito na reunião de manhã e à tarde eu fui para São José na reunião da depressão. Cheguei lá, sentei lá no fundo, quando começou a gente e estava indo mais para frente, o pastor olhou para a gente e falou, vocês sentam aqui na frente. Tava eu, meu marido e a moça que foi com a gente. Nós sentamos bem na frente do altar.
Começou a reunião, ele falou, quem tem depressão e quer ser liberta hoje, vem aqui na frente do altar. Eu, na hora, né, fui pra frente do altar. Cheguei lá na frente do altar, ele olhou para mim, apontou para mim e olhou nos meus olhos. Ele estava em cima, né, e eu estava embaixo. Ele falou, hoje você será liberta. Gente, entrou uma coisa assim, uma verdade na minha alma. E eu falei, nossa, é hoje que eu vou ser liberta. Eu acreditei. E você tem que crer na palavra de Deus para acontecer algum milagre na sua vida. Se você não crê, nada resolve. Se você lê a Bíblia e não crê no que está escrito aqui, você vai estar lendo como se estivesse lendo um livro. Tem que ler e crer no que está aqui, porque aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com você, conosco. Então, quando ele falou aquilo, eu criei. Eu falei, eu vou ser liberta. Nisso veio a obreira, colocou a mão na minha cabeça com os olhos fechados, né? Sempre é com os olhos fechados para você ter um contato ali. Ela começou a orar. Nisso, pessoal, veio um demônio e dessa vez a minha boca formigava, estava gelada, eu não entendia por quê. A minha mão ficava garra para trás, assim, ó. Os pastores falam assim, os obreiros, garra para trás. E minha mão ia assim, ó. A mão para trás com as garras para trás, assim. E aí o demônio falou pela minha boca. O pastor falou, quem tá aí? Qual é o demônio que tá aí? Quem que é? Aí ele falou o nome, que eu não vou ficar falando, porque a gente atrás chama eles. Falou o nome, a minha boca falando. Eu falando, com a voz toda grossa e tal. E eu sem ter. Gente, não sou eu falando. O próprio demônio falando, porque a gente não tem controle. No braço, não tem controle no corpo. Meio corcunda assim, com os braços para trás. E com a cabeça baixa, com a voz grossa. Eu quero que ela se mate. O que você quer falar? Não, o que você quer fazer com ela? O pastor falava. Eu quero que ela se mate, eu quero que ela se mate. Como que você quer que ela se mate? Se cortando. Só que, pessoal, eu já tentei me cortar, só que eu cortei de assim, não cortei de assim. Tentei me cortar, tomei remédios, vários remédios para morrer. Tentei, que mais que eu fiz? Tomei cândida uma vez e nem vomitava, eu vomitava. Graças a Deus, graças às orações da minha avó, estou viva aqui. Quando eu comecei a dirigir, eu pegava o carro que nem doida, dirigindo que nem maluca, sabe? Brigava no trânsito, xingava os outros, mostrava o dedo do meio. Eu era endiabrada. Uma vez estava meu marido e minha filha dentro do carro. E se eu matasse os dois e matasse mais gente? Olha que coisa. Ou tivesse um acidente, né? E ficasse numa cadeira de rodas. Sei lá, tantas coisas poderiam acontecer. E Deus sempre me livrando aí, mandando anjos, né? Minha avó sempre pede anjos, né? Hoje eu aprendi com ela. Então, assim, muitas coisas, pessoal, muito doido, muito doido. E aí ele falou isso, eu quero que ela se mate, eu quero que ela se corte. Aí o pastor falou, você não tem mais autoridade na vida dela, você vai sair agora em nome de Jesus. Ela está buscando Jesus e ela vai sair agora. Você vai sair da vida dela agora. E aí veio um monte de obreiros junto com o pastor, orando em mim, orando. Gente, sem brincadeira, sem brincadeira. Das outras vezes eu manifestava, eu caía no chão, eu tudo, mas nunca nenhum demônio falou pela minha boca. Depois de 4 meses que aconteceu isso, que daí eu senti, estava aqui meu corpo, eu senti algo descolando de mim. Sem brincadeira, eu não vou mentir para vocês. Descolou de mim e eu caí de joelhos. No que eu caí de joelhos, eu apontei para o nome de Jesus que tem lá na Igreja Universal, na parede. Jesus Cristo é o Senhor. Eu apontava e não saía nada na minha voz. Até que eu apontei assim, fiquei apontando de joelhos ali, chorando, né? Eu comecei a gritar, Ele é lindo! Ele é maravilhoso! Ele é lindo! Ele é maravilhoso! Eu não via Deus, eu não via Jesus, mas eu sentia uma coisa maravilhosa, era maravilhoso, gente, só de lembrar dá uma coisa muito boa. E aí eu olhei pro pastor, eu vi o pastor brilhando, eu falava assim, você é lindo, você é lindo. Quando eu olhei pro pessoal que estava sentado lá, eu olhei meu marido, eu olhei pro meu marido, você é lindo, você é lindo. Eu olhava para todo mundo, eu achava todo mundo lindo, é como se eu tivesse nascido naquele momento, como se,
se eu tivesse cega, e aí, como não? Foi isso mesmo, eu estava cega, surda e muda para as coisas de Deus, de repente abriu minha visão, e eu via todo mundo lindo, todo mundo perfeito, e todo como se eu tivesse nascido naquele momento. Eu meio que flutuava, não flutuava, gente, mas eu sentia que eu não estava pisando no chão. Era uma coisa muito linda, muito doida. É doido, mas é muito legal. Aí o pastor falou, quem que é o marido dela? Sobe aqui no altar. Meu marido é tímido. Ele tem vergonha, tudo, né? Agora está se libertando disso. Mas ele subiu no altar, Deus deu testemunho e ele estava aos prantos, ele estava chorando, meu Deus, ele sentiu mais ou menos o que eu estava sentindo ali. E ele deu testemunho e eu também dei testemunho, contei, mas parecia que não era eu falando, sim. Eu falava um monte de coisa e eu não tinha controle nos meus pensamentos e saía palavras da minha boca assim, blá, blá, blá. Tá, saí do altar e o pastor falou assim, agora vocês vão viver em lua de mel. Vocês vão viver em lua de mel, porque a gente vivia na guerra, brigando, se matando. E, gente, eu saí daquele altar tão diferente, mas ainda flutuando, ainda passando assim uma coisa muito doida. E Deus começou a falar comigo, na minha mente. Você é minha filha, eu te fiz assim, você estava presa, você não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa, falou que minha família também tá assim, que todos vão ser libertos, vão ser curados. E foi lindo, até que eu fui no banheiro, mas naquele momento, sabe quando você tá meio bêbado? Quem bebeu aí já sabe, quem já encheu a cara? Parecia que eu tava bêbada, mas era uma bêbada de coisa boa, sabe? Andando meio assim, fui no banheiro, me olhei no espelho e me vi linda, coisa que eu sempre me vi feia. Quando eu me olhei, eu falei, eu sou linda. Aí Deus falou, eu te fiz linda, você é minha filha, olha só como você é linda. E eu, obrigada Deus, obrigada, me olhando no espelho, toda feliz. Quando eu saí, veio uma mulher que viu toda a cena e ela falou, nossa mulher, eu vi tudo que aconteceu com você, nossa que legal, que não sei o quê, eu tô passando por um problema tal. Ela começou a falar, e eu olhava para ela assim, eu senti vontade de colocar a mão no coração dela. Antes disso também foi legal, porque tinha um homem lá, quando eu estava no altar, falando, contando meu testemunho, eu vi um morador de rua que estava ali dentro da igreja, e eu olhava para ele assim, e eu falava, ele precisa de ajuda, ele está sofrendo, eu senti o sofrimento dele, e eu queria ir lá ajudar ele. Eu olhava para a obreira que estava orando em mim naquela hora expulsando o meu demônio, eu falava para ela, vai lá, ajuda ele está precisando, ele está precisando. Eu queria ir lá, abraçar ele, falar de Jesus para ele, eu queria, sabe, falar para todo mundo. E aí eu fui no banheiro, a mulher veio, falou comigo, eu senti minha mão indo pro coração dela e falei, você precisa se libertar, você precisa isso. Não era eu falando, era Deus falando com ela. E ela olhou para mim e falou assim, olhou bem nos meus olhos e falou, que olho lindo que você tem. E eu assim, olhando fixamente para ela, e aí eu lembro que ela perguntou assim, qual é o seu signo? Olha só, se fosse antes eu ia já falar, é tal, porque eu adorava isso. Eu olhei para ela assim, eu já estava olhando, né? Eu olhei para o meu marido que estava do lado e perguntei para ele, o que é isso? Olha que doido. Aí nem esperei ele responder, foi tão rápido, eu virei para ela, voltei a mão pro coração dela e falei assim, isso não existe. O que existe é Jesus Cristo. Você precisa se libertar. Você precisa de Jesus Cristo. É só Jesus que vai te libertar. E não sei o que, não sei o que. Gente, foi lindo. A experiência maravilhosa. Ele falando através da minha boca e falando para ela e tudo. Peguei o contato dela. Hoje a gente tem contato, a gente está conversando. Ela já foi na igreja. A gente está buscando por ela também. Aí, pessoal, eu fiquei assim mais ou menos 1 hora. Aí na volta de São José para cá, eu fiquei no carro ainda conversando e falando pro meu marido e o pessoal no carro assim, os obreiros, né, que me levaram, tudo quietinho, ouvindo. E até que teve uma hora que Deus falou assim, agora eu com os olhos fechados assim, teve uma hora que eu fechei os olhos, deitei assim no ombro do meu marido, amando o meu marido como nunca. Parecia que eu tinha conhecido ele naquele momento, todo de love com ele assim, e Deus falando comigo na mente, falando o que ele ia fazer na minha vida, na vida da minha família. E aí Deus falou assim, agora fica quietinha, porque tem pessoas que não estão entendendo o que você está passando. Aí eu fiquei quieta
parei de falar, fechei os olhos, fiquei lá. Aí eu só senti ele indo embora. Mas me deu uma coisa tão, assim, me deu uma tristeza. Tipo, meu pai, que agora eu chamei ela de pai, né? Tá indo embora, mas e o mal vai entrar de novo, o mal vai ficar comigo. Eu fiquei com medo do mal voltar. E eu fiquei depois duvidando daquilo ainda. Só que não naquele momento, nos outros dias. Mas aí eu cheguei, contei para minha avó, minha tia também estava junto, e contei tudo aquilo, foi lindo, tal, não sei o quê, toda emocionada. No outro dia eu acordei também bem, tudo, tal. Só que passou os outros dias, eu fiquei duvidando. Falei, será que foi real? Será que o demônio não vai cair, não vai voltar em mim? Gente, aí eu fui para a igreja na sexta-feira, duvidando. Falei, meu pai, com medo do demônio voltar. Aí, de novo, chegou na sexta, eu já tinha sido liberta. Só que eu duvidei. O que aconteceu? Manifestei, tremi lá e tal. Aí eu falei, não é possível. Eu não fui liberta, por que eu tô manifestando? Até que eu cheguei e falei pro meu marido, ele falou, vamos conversar com o pastor. Cheguei no pastor e falei, pastor, aconteceu isso, e eu não sei, eu tô achando que o mal vai me pegar ainda, não sei o que. Ele falou, você está duvidando. Você está duvidando da libertação, você está liberta. A dúvida dá brecha para o inimigo pegar você. Não é só a dúvida, o maus olhos, a arrogância, o orgulho, inveja, ciúmes, tudo isso é brecha para o inimigo usar você, para nos usar. Então cuidado aí, se você sente isso, é brecha para o demônio entrar na sua vida, tá? Nem todo mundo manifesta, tá, pessoal? Tem pessoas que manifestam e tem pessoas que não, mas não quer dizer que essa pessoa que não manifesta que não tem demônio. Tem demônio sim, tá bom?